quando você está abatido, está com medo, você lembra de alguma coisa da palavra e por isso você fica de pé, por causa da palavra. E qual é a grande doença da humanidade? Qual a doença mais profunda da humanidade? A doença mais grave que a humanidade tem? É uma alegria a gente poder voltar a se encontrar, para começar a conversar, né? Para poder colocar no coração de vocês, assim, o desejo de prestar atenção na palavra e na grande obra de Deus na nossa vida. Esse ano nós vamos ler muito o Evangelho de Marcos, né? Marcos era um menino quando ele viu as coisas acontecer. Depois ele acompanhou São Paulo, né? As coisas reuniam na casa dele, então ele escutava Pedro falando, ele escutava as coisas acontecendo. Então ele participou e Marcos é extremamente objetivo. As coisas dele são curtas, ele é chamado de Evangelho do Caminho, porque ele está sempre falando o caminho de Deus. E ele conta aqui, né, nos primeiros capítulos dele, quando Jesus chega na casa de Pedro. E quando ele chega na casa de Pedro, a esposa de Pedro não está, né? Quem deveria atender quando chegam as pessoas numa casa é a esposa. Então alguns padres, né, alguns estudiosos padres da igreja acreditam que Pedro devia ser viúvo, porque quem foi atendê-los era a sogra. Então que São Pedro devia ser viúvo nessa época. E a sogra estava doente. Então eles avisam Jesus, falam, ela está doente. Então Jesus faz 3 coisas. Ele aproxima, pega ela pela mão, cura, põe de pé e a levanta. Bem, na verdade, se a gente pensar, essa é a missão de Jesus pelos séculos. Pelos séculos. Quando Jesus saiu do Pai e veio para nós, Ele não veio para nos ensinar o conforto da vida, não. Qual foi a grande missão de Jesus para nós? O que vocês acham? Vocês que escutaram tanta coisa esses dias, esse evangelho de domingo. O que vocês pensam no coração de vocês? Aqui não tem prova, mas eu preciso colocar vocês para pensar. O que Jesus veio? Qual foi a grande missão de Jesus? Pois é, mas como é que ele fez isso? Qual foi a grande missão dele? Foi nos salvar. Mas como é que ele fez isso? Como é que ele despertou a gente? Jesus veio nos revelar que temos um Pai. E Ele veio nos religar a Deus. Religião não é isso? Religar? Ele veio nos religar ao Pai. Então, tudo que Jesus fazia era a cura, e Ele fazia essa promoção humana, e Jesus fazia os sinais da cura física. Porque, na verdade, Ele encontra uma humanidade completamente doente. Hoje nós temos uma humanidade diferente daquela? Acho que é pior, não é? E qual é a grande doença da humanidade? Qual a doença mais profunda da humanidade? A doença mais grave que a humanidade tem? Qual? Discuta. É a ausência de Deus. É achar que pode viver sem Ele. É se prescindir de Deus. E é isso que Jesus fez. Ele veio nos contar, né? Ele veio nos ligar de volta ao Pai. Porque o reino de Deus é exatamente isso. Então quando começa lá no capítulo 1 ainda mais na frente, Marcos fala, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Isso significa o quê? É a relação minha com o Pai. Porque se eu vivo na presença do Pai, se eu descubro a verdade, o amor, eu estou na presença dEle. Isso é o reino de Deus acontecendo. Era Jesus no meio de nós e nos trazendo, nos possibilitando a convivência com o Pai. Isso é uma coisa espetacular. Ele veio nos dar essa possibilidade, veio nos mostrar que independente que essas curas eram só sinais, porque o Senhor queria uma cura mais profunda. E a nossa cura mais profunda é quando a gente está diante do Pai. Para curar aquelas feridas que nem a gente tem consciência dela. Então Jesus, Ele nos mostra uma coisa tão importante. Tudo que Jesus fazia, depois que Ele cura milhares de doentes na porta lá da casa de Pedro, de madrugada Ele vai para onde? O que Jesus vai fazer? Vai rezar. Por quê? O que Jesus quer nos dizer com isso? O que Ele quer nos ensinar com isso?
Ele quer nos mostrar que a centralidade da nossa vida tem que ser Deus, tem que ser o Pai. Deus é o centro da nossa vida. E quando a gente prescinde do Criador, a criatura não pode viver sem Ele, morre. Nós adoecemos se a nossa vida não tiver amor. Deus só quer, Catarina de Siena tem uma carta que ela diz, Deus, que a gente precisava de aprender pela fé, que Deus é o eterno e supremo amor. Por isso a única coisa que Ele quer para cada um de nós é o bem. Deus nunca vai querer nada de errado para nós, porque Ele é só amor. Então Jesus quer nos colocar nessa relação com o Pai, de proximidade, de intimidade. Porque da mesma forma que uma amizade demora um tempo, para mim te conhecer, saber seu nome, onde você mora, o que você faz, que prato que você come, qual que é o perfume que você usa. A oração, o contato com o Pai, ele também precisa de amadurecer. Porque a gente precisa muitas vezes a nossa oração é só olhar para Ele, como criança. E esperar, no abandono e na confiança, no silêncio, porque Ele vai falar. Isso mantendo uma coisa que se chama perseverança. Mesmo quando a gente está nos dias e nas noites mais escuras da nossa alma. Esperar. Sabendo que a gente não espera em qualquer pessoa, nós esperamos em Deus. Mas o que acontece conosco é que a gente precisa de enraizamento. A nossa vida espiritual, ela é muito instável e ela depende muito do nosso humor, ou da nossa disposição de rezar. Então mesmo que a gente não queira, reze. Mesmo que você não queira. Chega lá e fala com Jesus assim, eu vim rezar, mas eu não quero rezar. Não estou disposta a conversar com o Senhor nem uma gota. Teresa de Ávila fez isso uma vez. Foi para o Santíssimo e falou com ele assim, eu vim cumprir o horário que eu tenho que vir rezar, mas eu não quero falar com o Senhor, sabia? Então eu vou contar todos os tijolos que tem na parede. E contou. E não rezou. Ficou contando quantos tijolos, até acabar o tempo que ela tinha que ficar em adoração. Ela falou, eu não quero conversar com você. Ficou contando quantos tijolos tinham na parede. Então isso acontece com os santos. Então, o que acontece conosco, né? Nós somos muito indisciplinados. Nossa vida, por isso que a gente tem pouco caminho espiritual. Porque a gente tem uma dificuldade na constância, né? A gente não obedece bem João 15, né? Que Jesus fala 11 vezes diretamente a palavra permanecer. Né? Então existe uma grande pedra na nossa vida, que é uma das grandes raízes da nossa vida, e que eu vou explicar para vocês através de uma história. Um professor foi chamado para dar aula para 15 empresários. 15 empresários, diretores de grandes empresas, e ele deu um curso de imersão, e eram 15 alunos, e ele tinha 5 aulas para dar. Ele chegou na sala, olhou bem para os alunos, ele tinha 1 hora, e aquele momento, aquela aula, aquela dinâmica, era como aproveitar o tempo, como fazer o tempo acontecer e fazer aquilo que era mais importante. Então ele olhou para todo mundo e falou com eles, eu vou fazer uma experiência com vocês. Ele pegou debaixo da mesa um pote de vidro, colocou em cima da mesa com muito cuidado. Pegou 12 pedras, que pareciam bola de tênis, e foi colocando as bolas até que não cabia mais nada. Olhou para o grupo e falou, o pote está cheio? E a turma falou, está cheio. Ele falou, abaixou, pegou um frasco com cascalho e jogou, sacudiu, o cascalho se ajeitou. Falou com o povo, está cheio? Aí a turma percebeu que tinha uma jogada nessa história. Falou, talvez não. Ele falou, Foi lá, pegou areia, pote de areia, e jogou lá. Ajeitou a areia ficou entre o cascalho e as pedras. Está cheio? O pessoal falou, pode ser que não. Ele falou, muito bem. Aí ele pegou água e colocou lá. E falou com eles assim, o que essa experiência quer nos dizer? Aí um aluno mais afoito falou, que se a gente observar bem a nossa agenda, der um jeitinho, dá conta de encaixar mais um cliente, dá conta de acertar mais alguma coisa. Ele falou, não, é isso não. A questão a gente precisa aprender que as primeiras coisas que a gente coloca na nossa vida, que vão nos sedimentar,
são as pedras maiores que nos sustentam. Quais são as pedras maiores que te sustentam? Porque se você não começar primeiro por elas, você vai viver só de futilidades, só de nada na sua vida. Você vai viver com muito pouco e vai perder o essencial. O que a gente precisa entender que uma dessas pedras na nossa vida tem que ser oração. Porque é ela que é a forma que eu tenho de falar com o meu Pai. É ela que é a forma que Jesus nos deixou para a gente conversar com Ele na hora que a gente quiser. E que Ele tem que ser o centro da nossa vida. Então, uma das coisas que Ele veio nos ensinar é a centralidade da nossa vida. Porque tudo que Ele fazia, primeiro Ele rezava. Então, a centralidade. Eu não posso achar que porque eu já dei um passo, eu já sei de todas as coisas. Porque tudo que eu fizer sem consultar o Pai vai fazer errado. Então, essa é a primeira grande lição que Jesus nos dá. A outra coisa é que quando Jesus nos pega pela mão e que Ele nos levanta, Ele faz isso a vida inteira. A vida inteira nossa. Quantas vezes se hoje a gente te pegou pela mão e já te colocou de pé? Porque na verdade o homem, ele tem 3 grandes fomes. Nós temos a fome da mente. E todas as vezes que a gente não escuta a palavra de Deus, que a gente não está bem saciado da palavra, qualquer seita que te contarem, você vai lá ver o que é. Chegou uma cartomante maravilhosa, você vai lá ver o que ela vai falar da sua vida. Alguém fala, não, fulano joga um tarô, maravilhoso, você vai lá ver. Outro faz não sei o que, você vai lá ver o que vai falar da sua vida. Ou você vai descobrir alguém que é vidente, ou você vai lá no terreiro, ou você vai em algum lugar. Porque a palavra de Deus não te alimentou, não te sustentou. Então você passa fome. Então nós vamos para as idolatrias. Nós vamos para onde o vento toca. E que está tudo errado. Porque eu não fui nutrido. Porque a palavra de Deus não me alimentou. E quantas vezes a gente escuta e não ouve? A gente só deixa passar. Então, o quanto que a gente precisa conhecer a palavra, porque pela palavra, Jesus nos cura. Quantas vezes a palavra de Deus é que te dá ânimo? Quando você está abatido, está com medo, você lembra de alguma coisa da palavra e por isso você fica de pé, por causa da palavra. A outra fome que nós temos é a fome nossa, do coração. A nossa fome do coração, a gente precisa pedir a Deus que nos dê um coração que saiba amar. Porque o nosso coração é muito egoísta, né? A gente pensa muito na gente somente. E aprender a amar, quem pode nos ensinar? Somente Jesus. Somente Ele. Somente Ele pode amar através de nós, conosco. Só Ele pode. Mas ninguém. Como que é difícil aprender a ser amado por Deus, a se amar e amar o outro. Isso é um exercício de uma vida inteira. Então aprender esse mistério, isso é Jesus que vai nos curando de quantas doenças. Da nossa avareza, da mão fechada de que não dá, da nossa incapacidade de ver a necessidade do outro. Quem pode me dar um coração capaz de ver a necessidade do outro? O que está escrito no Evangelho de João? Se você está com alguém do seu lado, e se você não se sensibiliza pela dor e pelo sofrimento, pela necessidade do outro, o que João fala? Isso é sinal de quê? De que o amor de Deus não habita em nós. Olha que lindo. Se você vê alguém passando uma necessidade, e se aquilo não mexe o seu coração, é sinal de que o amor de Deus não está presente em você. São sinais muito claros. Por isso que Jesus tem que ir nos curando. Fala, nós Jesus, eu passei por aquela pessoa deitada no chão e nem liguei. Sinal de que meu coração está duro. Nem percebi que ele é meu irmão. Compreende por que Jesus tem que vir nos curar? De quanta coisa Ele tem que nos curar? De quanta coisa nas relações uns com os outros? Que o Senhor precisa de nos curar. Então, é preciso pedir a Deus que nos ajude a curar o nosso coração. E a outra coisa que a gente precisa pedir a Deus para nos curar, quando a gente precisa pedir a Deus que cure o nosso coração, é através de quê que Ele cura?
A mente ele cura pela palavra, o coração ele cura pela? Ninguém arrisca? Ninguém arrisca? Pela Eucaristia. Nós não vamos entender que na Eucaristia nós recebemos quem? Vivo. Vivo. Isso que ele fala com a Margarida Lacoque, troca de coração comigo. E tiro dele, você fala, toma, você fica com o meu e eu fico com o seu. Pode imaginar? Ela vendo uma cena dessa? Quer trocar, Margarida? Vamos trocar de coração. É ele vivo. É isso que nós temos que resgatar na nossa fé. Mas nós temos que pedir a Jesus uma outra cura, que é a cura da alma. Porque isso que é pior, né? Porque a mente te traz as tragédias, né? Porque é pior do que a pobreza material, é a pobreza espiritual. E a pobreza espiritual, quando a gente vive no pecado e não tem consciência do pecado, porque a gente é como se a gente já tivesse sido anestesiado e as coisas de Deus ficam para lá, ela não entra na minha vida. E aí o mundo só tem um remédio que o mundo precisa, porque ele precisa da graça de Deus para ser curado. E a graça de Deus vai ser doada através de quê? De quê? Está vendo como é que a gente tem todos os remédios e não sabe o nome? Que Jesus continua nos curando? Fala, Filó, mas ele curou, foi a sogra de Pedro. Não, ele cura hoje. Curou vocês aqui na missa. Que ele te pegou pela mão, te deu a palavra, você pediu perdão e ele te perdoou. Então a gente precisa de voltar nos sacramentos, em especial na confissão. O mundo, o remédio que a humanidade precisa, chama-se confissão. Nós precisamos de voltar ao mistério da reconciliação, ao sacramento da reconciliação. É o único tribunal, como dizia São Padre Pio, que a gente declara culpado e sai como inocente. É único. Então quando Jesus vem curar, e essa cena é linda, que ele pega a sogra de Pedro, ele pegou cada um de nós, para poder nos dar consciência que temos um pai. A partir do momento que eu tenho um pai, eu preciso ver a minha vida em função do pai. E eu vejo que a minha vida está precisando de acertar, então eu preciso pedir perdão. E eu preciso me alimentar, então eu alimento. A minha alma tem que ser alimentada. E Jesus fala isso para Catarina de Siena. Catarina, a alma é incorpórea, por isso que não alimenta pelo pão. Vocês precisam da palavra e precisam da Eucaristia. Senão vocês não ficarão de pé, não serão curados. Então qual é hoje a nossa grande cura? Como é que nós podemos ser curados hoje, agora? Vocês passaram pela Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida o amor à Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida a adoração santíssima, onde eu estou diante de um Deus que é vivo. Qual o perigo que a gente corre? De entrar na fila da comunhão e receber isso como uma rotina. E nem tremer as pernas de emoção, porque eu estou diante de Jesus vivo. Pode imaginar o que é ser abraçado por Ele, que nesse momento Ele te cura, que nesse momento Ele transforma seu coração, que nesse momento Ele faz o que Ele quiser da sua vida, que nesse momento você abraça Ele, que você tem um encontro pessoal com Ele por 15 minutos. A gente não tem essa dimensão. Tanto que a gente comunga e fica olhando os outros. Ou sai. E fala, para nesse momento e esteja com Ele. E ele fala com Gabriele, Gabriele, quando você tem uma visita chique, importante na sua casa, você não deixa ela sentada na sala e vai olhar a janela. Esteja comigo. Esteja comigo. Fala com Ele, Jesus, eu sou sua. Faça de mim o que você quiser. Me cura. O Senhor que está vendo aquilo que eu não sei, me cura. Jesus quer nos renovar. Então isso que Ele fez com a sogra de Pedro, Ele faz conosco todos os dias. Quantas vezes Jesus te pegou pela mão e falou, de pé, porque eu te sustento pela palavra, pela Eucaristia, eu sou o seu alimento. Quantos santos viveram com uma Eucaristia por dia? Só uma Eucaristia, não tinha mais nada, não comia mais nada, uma Eucaristia. Mas é preciso que a gente peça a Deus essa graça da cura. Fala, Senhor, me dá consciência que a maior doença da minha vida e do mundo inteiro é estar longe de Deus. Essa é a doença, a ausência de Deus. Me faz entender que viver a vida no amor e com Ele é todo o sentido da minha vida. Se eu vivo na verdade, no amor, é o reino que acontece aqui agora. Se nós estamos aqui nesse momento falando dele, o reino de Deus acontece nesse momento. Pedir a Jesus a graça de ser curado. Fala, Senhor, me ajude a entender a palavra para que eu cure a mente. Me ajude a receber a Eucaristia de forma digna para que eu possa ser curado no coração. E cura minha alma por cada vez que eu for confessar. Me dá a graça da confissão. O pessoal fala, Filó, não aguento confessar não. Nem sei confessar.
Pega os 10 mandamentos como roteiro. Começa do primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Fala, claro que eu amo, acima de tudo. Avalia. Se você de verdade ama a Deus acima de todas as coisas. E aí você começa. Vai pedindo perdão. E peça o Espírito Santo que te revele. Peça a Nossa Senhora que te ajude. E vamos fazer um propósito de confissão mensal. De Eucaristia diária. De confissão mensal. Leitura da palavra diária. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser curados. Se o batismo apagou, né, a gente passa a ser a morada da Trindade, e ela pagou o nosso pecado original, a gente vive as consequências. A nossa alma é desordenada, as nossas paixões são desordenadas, por isso que Deus tem que nos curar na alma. Nós vivemos paixões enlouquecedoras que nos tiram do centro, que é Deus. E as nossas paixões têm que ser ordenadas a partir dele, e não sem ele. Tudo que for fora de Deus vai dar errado. Mas ele que nos centra, ele que nos cura, ele que organiza as coisas. Então cada um de nós sabe aonde nós estamos precisando ser curados por Jesus essa noite. Se estamos vivendo paixões doentias, estamos vivendo idolatrias, estamos com um coração pesado, duro, avarento, egoísta, que não divide, que não dá, que não compreende a transitoriedade de tudo que a gente tem. Vamos pedir a Jesus, fala, Jesus, eu sei que a raiz do pecado é sempre o egoísmo, me ajuda. Olha para mim, vamos pedir a Ele, olha para mim. Vamos pedir a Nossa Senhora que não conheceu o pecado, né? Que foi gerada imaculada. Que ela que é o refúgio dos pecadores, apesar de não conhecer o que é pecado. Vamos pedir a ela que nos ajude. Nos ajude a ir a Jesus que é manso e humilde de coração. Para que Ele possa nos curar, nos lavar, ordenar a nossa vida. Faz Jesus, coloque ordem na minha vida. Me organiza, vai me curando, vai me preenchendo com as coisas que são suas. Me ajuda a pensar coisas que de verdade vão nutrir a minha alma. Me ajuda a estar com os pensamentos cheios das coisas de Deus e não pensar aquilo que não vai me levar a lugar nenhum. Porque se a gente acorda e começa a pensar num tanto de nada, mas que te tumultua, te perturba e gera doença, sofrimento. E geralmente não aconteceu nada daquilo. Quando você acordar de manhã não sabe o que você começa a pensar, começa a Ave Maria cheia de graça, Senhor, conversando. A melhor coisa que você faz na vida. Comece a se encher daquilo que de verdadeiramente pode nutrir a sua alma. Aprenda a viver com o seu anjo da guarda. Aprenda a chamá-lo. Ele não tem nome, guardem isso. Mas ele é seu, foi feito para você, foi feito para te guiar, para te orientar. Fala que ele me ajuda. O Senhor tem poder sobre mim. Me ajuda a andar no caminho de Deus. Abre meus caminhos, me mostra as coisas. Nós temos tanta ajuda do céu e não pedimos. Para que a gente possa viver isto, né? Nunca se esquecer de Deus, que Ele é o nosso centro. Em tudo falar com Ele, ser dependente dEle como uma criança. E falar, Senhor, me ajuda a estar segura no Senhor, firme, mesmo quando tudo está desabando. Mesmo quando tudo está perdendo sentido. Mesmo quando eu acho que vou perder absolutamente tudo. Que eu permaneça agarrada no Senhor. E que eu não me perca. Quando eu perder, eu não me perca do Senhor. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter na vida. Então vamos pedir a Jesus hoje, né? Que nessa noite Ele venha nos curar, seja na alma, seja na nossa mente, seja no nosso coração. Que hoje, que vocês que já receberam a Eucaristia, e se às vezes a gente não aproveitou dela como poderia, peça perdão e fala, Jesus, me dá graça. Me dá a graça de aproveitar a Eucaristia, porque eu saber que eu estou diante do Senhor, que é um Deus vivo. Me dá a graça de vir adorar o Senhor no Santíssimo. Não passar pelo Santíssimo com indiferença, mas vir te visitar várias vezes, Senhor. Me dá a graça de vir te visitar. E de me abrir diante do único que é meu amigo, que nunca vai mudar de ideia, que nunca vai me abandonar, nunca vai me trair, nunca vai me dar uma coisa errada ou ruim, nunca vai me oferecer alguma coisa que vai fazer mal à minha alma, mas que ao contrário, vai sempre me sustentar e me manter. Vamos pedir a graça e Jesus nos dará. É assim. Primeiro a gente toma consciência para que depois Deus possa fazer. Porque aquilo que não é apresentado a Deus não pode ser redimido. E hoje nós vamos pedir a Jesus a graça da vida de oração. Que todos os dias Ele nos permita um encontro com Ele. Que a gente possa arrumar um horário, um local, e pegar a palavra e rezar a palavra. E falar o que o Senhor quer falar para mim hoje com essa palavra. O que o Senhor quer falar? Então vamos pedir a Jesus todas essas graças da intercessão de Nossa Senhora. E convidar vocês que ficarem em Belo Horizonte, sábado pela manhã, 8h30,
nós vamos reunir aqui para rezar o rosário. Não é um terço, é todos os mistérios da nossa redenção. E em um deles, nós vamos fazer, nesse terço, a adoração para os sacerdotes. A igreja precisa da oração dos leigos. Somos nós, podem ter certeza, que iremos salvar a igreja. Serão os leigos, que irão pôr o povo de pé. Então, eles precisam das nossas orações e nós vamos estar aqui para rezar. Se você não tiver nada melhor para fazer, nós vamos estar com Jesus exposto, o Santíssimo vai estar aqui. E nós vamos rezar o rosário. Então, quem quiser vir nos acompanhar, 8h30 da manhã, não tem palestra, não tem nada, nós só vamos estar diante de quem pode nos curar, de quem pode trazer para nós a coragem, a alegria, o ânimo de continuar caminhando, sabendo que não estamos sozinhos, mas na presença de um Deus que não se cansa de nos buscar, que não se cansa de vir atrás de cada um de nós, que não se cansa de se aproximar, de nos dar a mão, de colocar-nos de pé e falar: coragem, eu caminho com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa pregação da doutora Filó nos lembra de uma verdade profunda. Jesus continua nos pegando pela mão todos os dias, mesmo quando estamos cansados, perdidos, feridos ou sem forças. Ele continua nos levantando, nos curando e nos chamando de volta para perto do Pai. A maior doença da humanidade não é física, é viver longe de Deus. É esquecer que sem Ele a nossa alma perde o sentido. Que essa mensagem toque profundamente o seu coração e faça você refletir. Quais são as pedras mais importantes da sua vida hoje? O que tem ocupado o centro do seu coração? Porque somente Jesus pode curar a mente pela palavra, o coração pela Eucaristia e a alma através da reconciliação e da oração. Não importa quantas vezes você caiu, Cristo continua dizendo: coragem, eu caminho com você. E talvez hoje seja exatamente o dia de voltar a rezar, voltar a confiar, voltar a adorar e permitir que Deus coloque ordem dentro da sua vida. Se essa palavra falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser levantado pela graça de Deus. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. E se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem, curam e aproximam do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que Jesus cure sua mente, seu coração e sua alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de fazermos esta oração, eu quero te convidar a silenciar o coração por alguns instantes. Talvez você esteja cansado, ferido, confuso ou até mesmo distante de Deus. Mas Jesus continua se aproximando, segurando a sua mão e dizendo: levanta-te, eu estou com você. Então ore com fé, porque o Senhor pode curar sua mente, restaurar seu coração e renovar completamente a sua alma. Pai amado, nesta hora eu me coloco na tua presença e peço: segura a minha mão como Jesus segurou a mão da sogra de Pedro e me coloca de pé novamente. Cura, Senhor, aquilo que ninguém vê. Cura minhas feridas, meus pensamentos, minhas angústias, meus medos e tudo aquilo que tem me afastado da tua presença. Jesus, eu reconheço que preciso de ti. Muitas vezes tentei caminhar sozinho e me perdi, mas hoje eu volto para os teus braços. Coloca a ordem dentro de mim. Tira todo o vazio espiritual, toda tristeza, toda ansiedade e tudo aquilo que não vem do Senhor. Me dá fome da tua palavra, amor pela oração e um coração apaixonado pela Eucaristia. Ensina-me a permanecer firme, mesmo nos dias difíceis, e a nunca esquecer que o Senhor é o centro da minha vida. Senhor, cura minha alma, fortalece minha fé e renova minhas forças para continuar caminhando contigo. Que eu nunca me acostume com a tua presença, mas que todos os dias eu possa te buscar com amor, humildade e confiança. Nossa Senhora, intercede por nós e nos conduz para mais perto de Jesus. Que assim seja. Amém.